primeiro lugar, eu gostaria de expressar a alegria de estar de novo com os irmãos de Mossoró, especialmente os companheiros da Sociedade Espírita de Mossoró. Essa comunidade, ela me toca muito o coração. Mossoró, eu estive aqui há muitos anos, mas muitos anos mesmo, em tarefa espírita, quando não existia esse prédio ainda. Isso por volta do ano de 1970, quando veio talvez a primeira caravana espírita de Natal para Mossoró. Eu era um moleque, então fizemos Açu, fizemos Mossoró. Depois eu fui para São Paulo, fiquei lá 23 anos, depois voltei em 1997 e tive a oportunidade de vir a Mossoró. Já encontrei esta casa aqui, não tão grande, não tão bonita quanto hoje, mas já uma casa espírita estruturada. E foi uma surpresa imensa para mim encontrar pessoas muito generosas, lideradas por um casal então muito simpático. Seu Chico e Dona Césia que está entrando aí. E aquela recepção, aquele abraço, aquela acolhida que me foi oferecida me tocou muito. E desde então eu me sinto, digamos assim, permanentemente ligado à Sociedade Espírita de Mossoró. Depois veio a geração mais jovem, veio o Denilson, né? Outros jovens, e a gente continuou cultivando Jean-Pierre, a Márcia, a turma mais jovem, e a gente continuou então cultivando esse laço, e eu posso dizer que eu me alimento também dessa amizade com os amigos de Mossoró, e especialmente com os amigos da Sociedade Espírita de Mossoró, assim. Então, para mim é sempre uma alegria estar de novo nessa casa e conversar com os companheiros dessa instituição. Eu tinha falado para o Denilson que hoje eu vou tentar realmente falar pouco e conversar mais. Nas vezes anteriores também eu tenho dito isso, às vezes falo e sobra pouco tempo para a gente dialogar. Então eu tive a ideia de Denilson, passa antes a sacolinha das perguntas, porque quando a gente passa depois da palestra, infelizmente no movimento espírita, apesar de já termos mais de 150 anos, isso é muito pouco. Isso é muito pouco para a idade de uma tradição religiosa. As outras tradições têm 2.500 anos, 2.600, 2.000 anos. O Espiritismo tem um pouco mais de 150 anos. Mas vamos lá, é alguma coisa na escala da vida de um homem. Apesar de termos 150 anos, nós não desenvolvemos muito essa coisa do diálogo, da conversa, né? É um negócio que vem ainda no nosso inconsciente, aquela coisa das religiões mais antigas, de que o sacerdote, o que ele fala, está falado, né? Ele é a pessoa que está em ligação com Deus, então você não pode acrescentar, nem questionar, nem mesmo perturbar o sacerdote enquanto ele está desempenhando a sua função. No Espiritismo não existe sacerdote, mas existem os expositores. De repente ele transfere isso para os expositores também. Ele falou, ele estudou, ele não sei o quê. E na hora das perguntas, do diálogo, pouca gente se manifesta, não é isso? A pessoa tem, às vezes, um certo receio de dizer algo que vá, não ao encontro, mas de encontro àquilo que foi dito pelo expositor. Então me veio a ideia, Denilson, passa antes da sacolinha, deixa o pessoal perguntar o que quiser.
E não é que veio pergunta que a gente poderia ficar aqui até 2017 conversando com vocês. Então vamos ver se hoje a gente consegue realmente fazer uma coisa mais participativa, pois temos perguntas o suficiente. Apesar disso, eu gostaria de falar um pouquinho aí sobre a questão do tema que me foi proposto pela sociedade. O tema que está escrito lá no programa do evento é o Evangelho na construção de um homem de bem. É um tema muitíssimo interessante. Agora, um mês antes, foi o Denilson que me ligou, me convidou, né, em nome da sociedade. Naquela conversa inicial, disse: nós queremos que você fale alguma coisa sobre o Evangelho de Francisco de Assis. E eu já me entusiasmei, porque eu sou realmente muito ligado a Francisco de Assis. Se eu já fosse católico, é coisa que eu deixei aos 13 anos de idade, eu diria: eu sou devoto de Francisco de Assis. Eu sou devoto de Francisco de Assis. É uma pessoa que está presente na minha vida todos os dias. Quando eu tenho assim algum momento de decisão, alguma coisa que eu estou em dúvida, eu sempre me lembro de Francisco. Não para ele vir realizar um prodígio, para ele retirar uma dificuldade do meu caminho, ou alguma coisa que compete a mim, viver a experiência e aprender e crescer com aquilo. Mas no sentido de me espelhar de alguém que eu acho que teve um equilíbrio muito grande. Ao passar pela terra, demonstrou como nós podemos viver no eixo quando estamos ligados a Deus. Então, Francisco é uma pessoa muito ligada a mim, eu sou muito ligado a Francisco. E a proposta de falar assim, o Evangelho de Francisco de Assis, já me acendeu naquela hora 1000 luzinhas de árvore de Natal aqui na cabeça, né? Que beleza, né? Depois eu vi um programa, o Evangelho na construção do homem de bem. E eu entendi porque nós estamos comemorando os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E a proposta de colocarmos o foco no Evangelho na construção do homem de bem é retirado do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês não? Gente, só desculpa interromper, está muito bom, mas é porque alguém estacionou o carro aqui na porta, na garagem. Ele está com a Hilux daqui. O Hilux. Ele achou que foi daqui, aí veio pedir pra gente. O dono da Hilux? É. Se fosse um aeróbus, né? Sabia aqui, né? Lá no auditório. Uma Hilux foi testada aqui, que a gente está pensando. Prateado, acho que era prateado, cinza. Um aeróbus não é mais fácil de ficar, né? Ele não chegou nele. Pronto, vamos seguir, então, o Evangelho nos diz que o objetivo do Espiritismo é a construção do homem de bem. Isso é um exemplo, é um ensinamento central do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E eu entendi isso. Então, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo está completando 150 anos. Então, é uma ótima oportunidade então, de se focar a conversa em cima dessa comemoração. Mas, ao mesmo tempo eu me lembrei de que não há coisa mais parecida com aquilo que estava na cabeça de Francisco de Assis quando ele enlouqueceu. Quando a gente realmente resolve viver o Evangelho, nós temos essa saudável loucura. Paulo já dizia isso há quase 2000 anos: para os não crentes somos loucos. Então viver o Evangelho é uma espécie de loucura, porque você começa a transitar na contramão dos valores estabelecidos. Você passa a viver muito melhor, mas no início, e para quem está fora, aquilo é realmente um transtorno mental, porque as pessoas não conseguem conceber de que há vida e vida melhor fora da loucura que também elas vivem no seu dia a dia. Então, quando Francisco de Assis enlouqueceu, ele tinha uma proposta de viver a mensagem de Jesus, que é também uma proposta semelhante ou igual à que Kardec teve.
ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, o que queria Francisco de Assis naquela época? Francisco, vamos fazer aqui um resumo, bem resumido mesmo, da história dele. Francisco era um jovem, né, de classe média ou rico, digamos assim, né, para aquela época, podemos até dizer que era rico, porque não existia classe média, ou era rico ou era pobre, não existia classe média. Classe média é uma coisa da sociedade industrial, né, da sociedade contemporânea. Então, a tua família era rica, o seu pai era um rico comerciante de tecidos, vivia viajando de Assis para a França, trazia tecidos franceses, e é por isso que ele se chama Francesco era o seu pai, ou francês, quando que vai lá na França e traz as suas mercadorias. E Francisco era um jovem tão comum, um jovem que gostava de brincar, um jovem que gostava de ir à festinha, um jovem que gostava de namorar. Mas daqui a pouco Francisco começou a ficar um pouco estranho, né? E a ficar um pouquinho calado, né? E de repente ele dá aquele salto. E os seus amigos, vocês sabem que se os adultos se incomodam muito com o que estão dizendo de mim, imagina um jovem, né? E os jovens então tem aquela coisa de pressionar o outro, de fazer aquele circo. Não, você tem que fazer o que a gente faz, aquele senso de grupo, que às vezes, quando o grupo é bom, às vezes consegue colocar a gente para cima, para frente. Quando o grupo está perturbado, consegue puxar para baixo, consegue nos perturbar. Então os meus amigos também começaram a achar que ele estava um pouquinho diferente. Não, o que está acontecendo com você, né? E Francisco certo dia disse, olha, o problema é que eu conheci uma dama maravilhosa, né? E me apaixonei por ela. Oh, que dama é essa? Que menina é essa? Né? Eu quero saber. Eu conheci a dama pobreza. E me apaixonei por ela. De repente aquele menino, que era um menino rico, um menino cheio de mimos, né? Como é que se chama? Tem as patricinhas e tem os mauricinhos, né? E o mauricinho da sua época vira a cabeça e começa a perceber que há algo no mundo que merece a sua atenção, o seu zelo, o seu carinho, e eram os pobres. Francisco se apaixona pela pobreza e sente que ele tem que fazer alguma coisa pelos pobres. E tem que fazer algumas coisas pelos pobres inspirado por aquele que dedicou a sua vida principalmente aos pobres. Então Francisco começa a identificar a pobreza com Jesus e Jesus com a pobreza. Então lhe vem a ideia de pregar o Evangelho vivendo o Evangelho, vivendo como Jesus viveu, vivendo a mensagem como Jesus viveu. Ora, nós estamos no século XXI. Se um filho nosso mesmo, os espíritas que estão aqui há 37 anos na Sociedade Espírita de Mossoró, se um filho nosso aparecer com essa ideia em casa, eu sei o que vai acontecer. Ele vai dizer, menino, não exagere, não, vamos devagar, não é? Não é assim, o mundo é outro, né? Isso era antigamente, isso era no tempo de Jesus, né? Agora, se você fizer isso, você vai se dar mal, meu filho, e a gente vai ficar preocupado, ver o diálogo fraterno, vai ficar com olha, tem um problema seríssimo lá em casa. Um dia desse eu fui procurado no diálogo fraterno por uma espírita que estava apavorada. Eu disse, qual é o motivo da sua aflição? Assim, porque minha filha está estudando o budismo. Eu disse, olha, graças a Deus, porque o budismo é uma doutrina que chama as pessoas à prática da compaixão. Tem tanta gente se perdendo na droga, tantos jovens se perdendo na violência, nas ruas. Sua filha está querendo estudar o budismo para se dedicar ao próximo, para ter equilíbrio. E você está apavorada. Na verdade, era a ignorância dela. Ela não conhece a doutrina do budismo, ninguém tem obrigação de conhecer tudo, né? Ele achava que aquilo era uma coisa que ia reverter. Porque também ela tinha aquele medo da menina de repente dizer, eu quero ser monja. Né? Eu quero ser monja. Ainda hoje, se um filho ou uma filha nossa disser, eu quero ser monja, vamos devagar. E se um filho nosso quiser viver como Francisco de Assis, a gente vai fazer essas ponderações. Isso no século XXI. Pois bem, no século de Francisco de Assis já existia isso.
Sua família também achou que ele não estava batendo bem. E os seus amigos também acharam. E os seus amigos, volta, rapaz, vamos voltar, vamos. Tem tanta balada aí, tem balada no próximo sábado, né? Tira essa ideia da cabeça. Tem negócio de tanta pobreza, tem umas meninas ali, ó, vamos lá. Mas Francisco perseverou. E como naquela época havia uma restrição para que os leigos pregassem o Evangelho, por conta própria, né? Eles tinham que ter autorização do Papa. Se o Papa no século XXI é uma pessoa tão poderosa dentro da sua comunidade, no mundo inteiro ainda, né? Uma pessoa que, mesmo não tendo mais poder político, poder formal, que a maioria dos estados são estados laicos, mas o Papa tem uma influência muito grande no que ele fala, né? E era preciso pedir autorização ao Papa para pregar o Evangelho. Francisco, então, tem toda aquela trajetória, né? Ele abandona a família, porque a família não estava entendendo, ele fica nu, na verdade, quando seu pai o leva ao bispo. O bispo naquela época resolvia qualquer problema que as pessoas não conseguiam resolver em casa, né? Então você tem um problema, você leva o bispo dá um carão, como se diz antigamente, no garoto e tal. Mas Francisco insiste, Francisco persiste, e ele chega até aquele momento de ápice em que ele tira a roupa, devolve tudo ao pai, e ele sai nu de dentro da muralha da cidade para viver a sua mensagem. E vai viver com quem? Com os marginalizados, com os doentes e sobretudo com os leprosos que viviam do outro lado da muralha da cidade. E há aquele momento, que é um momento, digamos assim, que Francisco sela a sua fé e a sua grande virada, é quando ele olha para o leproso e ele vê no rosto do leproso o rosto de Jesus. E ele beija o leproso, ali fechou digamos assim, a conversão, o compromisso de Francisco. E com o passar do tempo, alguns jovens, os jovens são sempre idealistas, começaram a olhar para Francisco, já não é mais um doidinho, já não é aquele que enlouqueceu no sentido comum da palavra, e começam a se aproximar de Francisco, e a sentir o vigor que havia naquele ideal, naquela mensagem. E aquele grupo de fradinhos ou de irmãos, frade quer dizer irmão, né? Resolve então ir a Roma para pedir permissão ao Papa para pregar o Evangelho. Era necessário estabelecer um grupo formal, uma ordem. Francisco não queria saber nada disso. Francisco só queria viver a mensagem como um grande mestre. Todos os grandes mestres não se preocupam muito com esse aspecto formal, que é necessário para a vida. Essa instituição precisa ter um estatuto, ela existe como um órgão da sociedade civil, tem diretoria, tem essas coisas todas. Mas para viver o Evangelho, ninguém precisa necessariamente de uma instituição. Então Francisco queria só viver. Então eles vão a Roma para pedir essa permissão, para constituir uma ordem, apenas para não serem impedidos pelas autoridades da época de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho aos necessitados, aos pobres. E chega em Roma, Francisco recita o Sermão da Montanha, os fradinhos chegam lá maltrapilhos, com roupas simples, mal cheirosos, né? Já assustam aqui, já naquela época, a cúpula da igreja vivia envolvida em muita riqueza, em muita demonstração de luxo, né? E eles ficam apavorados com aqueles meninos maltrapilhos, humildes, recitando o Sermão da Montanha. Eles acham até que é um desaforo. Como é que é? Eles, nós somos os doutores da igreja, e esses moleques aqui aparecem para querendo ensinar a gente o Sermão da Montanha, como se nós não soubéssemos. Francisco apresenta então a proposta. O Papa se mostra reticente, o Papa Inocêncio III, os cardeais também, mas depois, até por esperteza política, não só por inspiração espiritual que deve ter havido,
mas também por esperteza política, resolvem compor. Porque, como nada acontece isoladamente, o desabrochar de Francisco de Assis e de sua missão acontece dentro de um contexto histórico no qual os pobres estavam ficando desconfiados dos chefes da igreja lá em Roma. E na Europa, no interior da Europa, já havia vários movimentos que pregavam um afastamento da pobreza do núcleo da igreja, já que eles consideravam também que a igreja havia se afastado dos pobres. Então, há também ali a coisa da acuidade política. Ora, se nós rompemos com esses meninos, eles vão formar mais um grupo dissidente, né? Então vamos compor aqui. E se autoriza então Francisco a criar a sua ordem. Depois disso há uma série de histórias que nós não vamos contar aqui, mas uma delas era referente à questão da direção da ordem e da norma da ordem. Quando você criava uma ordem religiosa, essa ordem tinha que ter uma norma. A norma era um estatuto, do qual era estabelecido o objetivo, o voto das pessoas, quais os compromissos que os integrantes tinham que assumir, etc, etc. Francisco, quando lá em Roma perguntaram qual será a norma da sua ordem, você trouxe aí já um esboço da norma, do estatuto, Francisco disse assim, tenho sim. Será o seguinte: os integrantes da ordem dos frades menores ou dos irmãos menores viverão conforme o Evangelho de Jesus. Pô, essa era a norma de Francisco. Curto e grosso, objetivo. Não há necessidade de dizer mais do que isso. Os integrantes da ordem dos frades menores viverão conforme o Evangelho de Jesus. Bom, depois ele teve que ceder. Foi colocado mais alguma coisinha lá, um voto de humildade, um voto não sei o quê, um voto, e constituíram a norma, porque senão não ia sair do papel. E o outro ponto que se destaca nessa etapa é com seus próprios companheiros. Pois vamos nos reunir aqui para escolher o dirigente da ordem. E Francisco respondeu assim: não, a ordem dos frades menores, a ordem dos irmãos menores, será dirigida pelo Espírito Santo. Mas como Francisco, como criar um negócio, uma instituição dirigida pelo Espírito Santo? Não, será dirigida pelo Espírito Santo. Ele tinha então convicção de que o Espírito poderia dirigir a ordem, portanto não havia necessidade de escolher presidente, vice-presidente, enfim, toda uma diretoria, como as instituições precisam e fazem no dia a dia da Terra. Não é? Nós percebemos aí o quê? Nós percebemos que para Francisco de Assis, o Evangelho era uma coisa viva. Para Francisco, o Evangelho não é algo morto. Não é algo que precisa ser registrado num papel. Não é algo que precisa ser estabelecido dentro de uma norma, dentro de um estatuto. Porque o Evangelho está na vida, o Evangelho está se movendo. É algo que vai se manifestar e vai guiar as pessoas no dia a dia de suas vidas, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Essa era a visão que Francisco tinha do Evangelho. Então, se eu tenho esta coisa que permeia toda a minha vida, que entra pelos meus poros, que influencia todas as minhas ações, que inspira todas as minhas atitudes, que é o motor de todos os meus pensamentos, por que ou para que eu vou ter norma, eu vou ter papéis, eu vou ter códigos, eu vou ter estruturas? Então Francisco tinha essa profunda convicção de que o Evangelho é uma coisa viva.
não é uma peça de museu, não é algo que nós lemos para ter erudição, e não é algo que nós devemos ler para cumprir uma ritualística, mas algo que está apto a fazer parte da nossa vida, a se fundir conosco, e nós nos fundirmos com Ele, até o momento em que já não vemos mais diferença entre o Evangelho e aquele que o segue e aquele que o vive. Isso é uma diferença em Francisco de Assis, que passados mais de 800 anos, nós ainda temos dificuldade de compreender e mais ainda dificuldade de viver. Embora, pelo menos intelectualmente, nós façamos, algumas pessoas façam esse esforço de cumprimento, de compreensão, esse esforço de compreensão intelectual desta coisa que emerge do exemplo de Francisco. Um desses exemplos, eu diria, está no Evangelho segundo o Espiritismo e na postura de Allan Kardec em relação ao Evangelho de Jesus. A mensagem que o Evangelho segundo o Espiritismo, que está completando 150 anos agora, nos passa, é esta: o Evangelho é uma coisa viva. E é por isso que este título da palestra que foi dado pela direção da casa se casa também com o espírito do Evangelho. O Evangelho na construção do homem de bem. Todo o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é isso: construção do homem de bem. Construção não é uma coisa parada, construção é algo dinâmico, construção é algo que está em movimento. Ler o Evangelho segundo o Espiritismo apenas para se ilustrar, ler o Evangelho segundo o Espiritismo então para cumprir uma ritualística, como um ritual, como algo para afastar o mal olhado, para trazer bênçãos, é o que todo mundo faz no nível mais popular da religião, né? As pessoas dizem, falam assim, tudo bem, nós não estamos criticando que cada pessoa em particular, cada um de nós pratica a religião no seu nível de entendimento, mas as religiões elas popularizaram uma coisa que é você oferecer algo a Deus e receber em troca bênçãos. Então também se lê a Bíblia, se lê o Novo Testamento, e no ambiente espírita também se lê o Evangelho segundo o Espiritismo, porque se acha que se lendo o Evangelho e o Espiritismo, nós vamos atrair bênçãos. Então é o uso ritualístico do Evangelho. Mas Francisco, nem Allan Kardec, tinha essa visão. Para Francisco e para Allan Kardec, ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras de Jesus, elas são importantes, elas são necessárias, porque elas são combustível que mantém, digamos assim, o ser em pé, vivo e dinâmico, realizando a sua função. O Evangelho então tem essa função de permitir que se construa, que vá adiante esse processo de construção espiritual, de dinamismo espiritual, que é a construção do homem de bem. O homem de bem significa aí alguém que tem um mínimo de autoconsciência e percebe, e é capaz de perceber que, havendo no universo duas forças necessárias à construção das formas, que é o impulso da harmonia e o impulso da entropia, ou seja, a lei de conservação e a lei de destruição, ambas necessárias na vida,
Na medida em que vamos nos tornando autoconscientes, nós vamos fazendo uma opção pela construção em direção à harmonia do universo, em direção à sustentação da grande obra divina. E quando nós temos esse mínimo de consciência, nós podemos admitir então que já estamos nesse eixo da construção do homem de bem em nós. Então o Evangelho segundo o Espiritismo tem como alvo, meta, isso. Qualquer outra coisa que a gente imaginar é por nossa conta. Ah, se eu ler o Evangelho 3 vezes por semana, minha casa vai lá, agora tudo vai mudar, os meninos vão conseguir emprego. Isso aí é por conta nossa, entendeu? Porque o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec teve tanto trabalho de compilar, não tem esse objetivo de atender caprichos cotidianos, caprichos do cotidiano. A gente entende, são as necessidades geradas pelo ego. O ego faz parte de nós. O ego não deve ser satanizado, ele foi criado por Deus também. Mas o ego existe em função da nossa relação no mundo material, porém ele precisa ser transcendido, porque como tudo que é forma, ele tem dois lados. Existe aquele lado que a gente identifica como lado positivo e existe o lado negativo. E há uma pulsão negativa no ego que transtorna a nossa vida quando nós nos identificamos com ele. Nos coloca uma venda bem escura, um pano bem escuro nos olhos, que nos impede de ver a realidade. E não vendo a realidade, com os olhos vendados, nós tropeçamos, nós batemos a cabeça na parede e nós sofremos o tempo inteiro. Então há uma necessidade de nós reconhecermos a existência do ego e transcendermos a existência do ego. O Evangelho não existe em função dos caprichos do ego, para atender aos caprichos do dia a dia, mas existe em função desta necessidade do ser de transcender o ego, de reconhecer que o ego é um instrumento que deve ser usado e que não deve ser, nós não devemos nos identificar com ele, perdendo a percepção do nosso ser real, que é o Espírito, que é a Mônada Celeste, que é aquilo que não tem nome, não tem forma e não tem localidade, pois está presente no universo inteiro. E este ser que está presente no universo inteiro, que é o Espírito, é absolutamente pleno. Todas as nossas carências são a manifestação do nosso nível egóico, porque lá no fundo todos nós estamos plenos, todos nós estamos cheios daquilo que na linguagem tradicional do cristianismo se chama cheios da graça de Deus. Nós temos a graça divina, há aquilo que é a dádiva, que torna cada ser pleno em si mesmo. Isso acontece no nível transcendente ao ego, ao qual nos leva o Evangelho. Então o Evangelho segundo o Espiritismo tem como função a construção do homem de bem, na medida em que ele contribui para este esclarecimento. Construção do homem de bem, transcendência do nível egóico, só acontece se nós tivermos visão clara. Visão clara para distinguir aquilo que é, ou seja, aquilo que é essência,
daquilo que é adereço, que é ornamento, adicionado à nossa vida, pelas pulsões naturais do ego. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus. Às vezes as pessoas que não são espíritas perguntam aos espíritas: ah, vocês têm um Evangelho, né? O Evangelho de vocês. Na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho de qualquer Novo Testamento. O Novo Testamento que os católicos usam, o Novo Testamento que os evangélicos usam. Não há diferença. O que Allan Kardec fez foi acrescentar comentários. Esses comentários os evangélicos também fazem, os católicos também fazem, em livros complementares. No Evangelho, no Espiritismo, Allan Kardec fundiu tudo num volume só. Os católicos também têm seus comentários ao Evangelho em livros à parte. Do Novo Testamento, os evangélicos também. E não poderia ser diferente, porque quando da codificação da doutrina espírita, os espíritos deixaram claro a Allan Kardec que eles estavam realizando um trabalho na mesma linha do trabalho iniciado há 2000 anos por Jesus. E aqui eu abro um parênteses. O trabalho, na verdade, continuado há 2000 anos por Jesus. Porque se nós vamos a Jesus, nós vamos ver Jesus também dizendo que ele está continuando um trabalho que havia começado antes dele. Jesus diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ou seja, Jesus é a continuação daquele trabalho iniciado por Moisés. É a continuação daquele resumo que nós chamamos de 10 mandamentos. É a continuidade do espírito da Torá. Jesus se colocava como judeu. Jesus discutia, debatia os escritos da tradição judaica dentro das sinagogas. Jesus não cogitou criar uma igreja. Depois é que se vai falar nisso. Porque o que Jesus queria era o resgate deste ensinamento original que já estava na Torá. O resgate da lei. Então, o que Jesus falou já era mais antigo que ele. E o que o Espiritismo falou é o que Jesus falou e, portanto, Moisés falou. Porém, se nós chegamos a Moisés, aos 10 mandamentos, a experiência vivida no Êxodo, ao longo do deserto, pelo povo de Israel, se nós cotejarmos com a história, com os registros que sobraram das antigas eras, nós vamos ver também que aquilo não começou com Moisés, mas que Moisés também dá continuidade a algo que é ancestral, é anterior a ele, que começa com o pai Abraão, e que começa antes do pai Abraão, e que está presente lá nos antigos Vedas. Moisés, quando falamos de Moisés, falamos de 3.500 anos atrás, de 4.000 no máximo. Pois antes de Moisés, os antigos Vedas e os anteriores aos Vedas, cujos registros históricos nós não temos,
também já falavam, já cogitavam destas mesmas coisas que hoje, 16 de março de 2014, nós estamos abordando nesta sala da Sociedade Espírita Devocional. O Espírito está presente no inconsciente coletivo da humanidade. A lei está esculpida na pedra da consciência, como diz a codificação kardeciana. E ela se perde na noite dos tempos, da história do homem. Porque, na verdade, a verdade espiritual, ela é arquetípica. Ela está presente no homem. Se nós formos ao que sobrou das tribos ancestrais, lá no interior da África, lá em algum lugar perdido da Ásia, ou talvez coisas mais modernas, como os nossos índios, ou os índios que uma ou outra tribo perdida lá nos Andes, nós vamos ver que eles têm as mesmas aspirações básicas que nós, homens do século XXI, numa sociedade tecnológica. Eles fazem as mesmas perguntas básicas. O que é isso? O que é esta vastidão escura com estes pontos luminosos? Como isto surgiu? Como surgiu o universo? Quem sou eu? Quem é essa coisa que pensa? Quem é essa coisa que existe em mim, que eu digo que sou eu? Que observa, que considera, que acha bom, que acha ruim, que imagina que pode ser assim ou pode ser assado. Quem sou eu? Fazem a mesma pergunta, do jeito deles. Fazem a mesma pergunta: por que eu estou aqui, perdido nessa vastidão escura, cheia de pontos luminosos? Para onde é que eu estou indo? De onde eu comecei? De onde eu venho? Para onde é que eu estou indo? São os componentes arquetípicos da verdade. Existe um mais profundo inconsciente coletivo, e que vão ser organizados e expressos de uma forma, digamos assim, que ganha mais consistência na mensagem das mitologias, na mensagem das religiões, na mensagem que está escrita nos livros sagrados. Aí vem os Vedas, aí vem Moisés, aí vem Jesus. Eu quero resgatar o que vocês esqueceram do Velho Testamento, dos 10 mandamentos. E aí vem Francisco, que no século XIII diz: nós também, vocês também esqueceram. Eu quero resgatar o que Jesus viveu. É possível, Senhor Papa Inocêncio, viver no século XIII como Jesus viveu há mais de 1.200 anos atrás? A chama está presente, e só a escuridão da minha venda, das nossas vendas, não nos permite ver. E vem outros, e vem Lutero, e vem no século XIX Allan Kardec, entre outros, não é o único. E Allan Kardec também vê que é necessário resgatar a chama. E por que é necessário esse trabalho? Porque o arquétipo é o mesmo, a aspiração é a mesma, as perguntas são as mesmas, porém a maneira de expressar isso, nós sempre expressamos de forma simbólica, se altera com a nossa experiência de vida. Então, em cada época, nós recorremos a símbolos para lidar com esta chama, com este impulso interno da lei em nós, da lei que está registrada na consciência. Nós então fazemos novas analogias para entender o mistério da vida, porque no fundo é um grande mistério.
Então cada enviado usou a analogia correspondente ao seu tempo. Os Vedas, no tempo dos Vedas, Moisés no seu tempo, Jesus no seu tempo. Nós vamos abrir o Evangelho de Jesus, está cheio de imagens. Nós precisamos de imagens da forma, do mundo da forma, para entender aquilo que não tem forma. A essência da vida não tem forma. Aquilo que nós somos não tem forma, não tem nome, não tem número. É difícil a gente conceber isso, porque nós estamos mergulhados no mundo da forma. Então, para entender aquilo que não tem forma, nós fazemos analogias, comparações com aquilo que tem forma. É o que se dá nas mitologias e é o que se dá nas mensagens sagradas. Eu vou dar o salto lá do passado mais remoto para o tempo de Jesus. Então nós abrimos o Evangelho de Jesus, que está cheio de imagens. Vinde e eu vos farei pescadores de homens. Então o pescador é o pastor, é a ovelha, é o homem, é o agricultor enchendo o seu celeiro, é a mulher com o cântaro. Imagens do tempo de Jesus, é a pomba do Espírito Santo, imagens do tempo e de uma sociedade rural, de um contexto histórico. Jesus, como excelente mestre, como excelente professor, pega esses elementos, coloca dentro de histórias, parábolas, coloca numa mensagem poética maravilhosa, linda, que toca o nosso coração. Aquilo que não tem forma, nas formas retiradas do seu contexto, nós temos a mensagem linda do Evangelho de Jesus. Porém, quando muda o contexto social e o contexto histórico, é necessário que nós recorramos às analogias da época, para que as pessoas que nasceram nessa nova época tenham compreensão da história. Então o Evangelho nos toca o coração. A mim, que tenho 61 anos, aos mais velhos, não tem nenhum mais velho aqui, não é? Não, Dona Célia não, pelo amor de Deus, Dona Célia é jovem, não? Toca. Nós viemos de uma sociedade que há pouco tempo era rural. Nós somos os netos das pessoas que estavam lavando roupa à margem do rio Açu. Minha família, meu pai é aqui de Mossoró, minha avó é de Açu, minha avó é de Mossoró, meu avô de Açu. As pessoas que estavam plantando a rocinha. Então as imagens rurais do Evangelho nos tocam muito, ainda está presente em nós. Mas às vezes já não toca a um menino que nasceu mexendo no tablet. Então há necessidade às vezes de atualizar a analogia sem mexer na essência. Kardec fez isso no século XIX. O Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho de Jesus, comentado usando os recursos do século XIX, usando as analogias do século XIX, as comparações, colocando a mensagem eterna, porque ela é arquetípica, é por isso que Jesus diz: passa o tempo, passa o céu e a terra, e as minhas palavras não passarão. Porque a mensagem profunda de Jesus é a mensagem arquetípica, aquela que está no inconsciente coletivo, está escrita na pedra da consciência. Mas nós temos que lidar com o problema da linguagem. Então nós vamos ver no século XIX Kardec fazendo analogias com os conhecimentos científicos da época. Então Kardec introduz noção de fluidos. Nós não vamos encontrar isso no Evangelho. Nós não vamos encontrar isso na época de Francisco de Assis, é impossível. Porque isso corresponde ao conhecimento do século XIX. Nós vamos encontrar, ao lado da mensagem do Evangelho, nos comentários, relação à lei de afinidade, à questão dos espíritos afins, ao magnetismo,
O magnetismo era o ápice da ciência do tempo de Kardec. E é por isso que ele usa tantas imagens trazidas do magnetismo. Eram as analogias possíveis. Kardec mantém o Evangelho de Jesus, a moral do Evangelho de Jesus, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque não há que mexer em nada. Não há necessidade de se tirar um tio da mensagem de Jesus, assim como ele não tirou nem um tio da lei. Ele, como mestre, ele sabe resumir. Nós, como não mestre, sabemos complicar. Nós sabemos ser prolixos. Então a gente pega a essência. A essência ela pode ser resumida num ponto. Aí a gente vai decompondo, tudo bem. Isso tem alguma utilidade para a construção do mundo material, do mundo tecnológico, digamos assim. Mas em termos espirituais isso complica. Nós perdemos a essência. Então nós temos aqui os 10 mandamentos, a gente transforma em 200. E a gente depois são 400, e normas e subnormas e não sei o que, e para papá, você vai, isso agora eu não sei, deixa eu consultar aqui esse volume de 800 páginas, para ver o que ele recomenda fazer neste momento. O mestre ele não precisa disso. Então Jesus pega os 10 mandamentos e diz assim, quando lhe perguntam o que é necessário para entrar no reino dos céus: amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nisso está contido toda a lei e os profetas. Pronto, está resumido. Isso é a essência da lei. O resto é decompor isso. E isso quem faz é a mente dual, que muitas vezes complica. Então Jesus não retira nada, ele só resume. E Kardec não retira nada também, nem da lei de Moisés, nem da lei de Jesus. Mas como um homem do século XIX, e tendo ele também a sua mente, ele vai, às vezes, decompor isso, aplicando ou mostrando como professor que ele era, como isso pode se aplicar à realidade do espírito no mundo dual, no mundo material. Aí vem os diferentes capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí vem o relacionamento desta mensagem arquetípica com a realidade do século XIX, e com Kardec lançando mão às analogias, às comparações que o homem do século XIX precisa para entender nuances da mensagem e aplicá-la no dia a dia. Mas Kardec, como Francisco de Assis, via o Evangelho como algo vivo. E algo que só tem sentido se for vivo. E algo que só cumpre uma missão se movimentar com o próprio homem. Se movimentar com as nossas células, as células do nosso corpo. Mais do que isso, digamos, as células da nossa alma, do nosso ser. O Evangelho dinâmico, o Evangelho que faz que nós tenhamos insights a cada momento, insights diante de cada situação. Francisco de Assis tinha insight, ou seja, tinha ação apropriada através desses insights diante de cada situação. Os mestres, eles têm esse tipo de atitude, que os não mestres, que somos nós, não temos dificuldade em ter. Nós clamamos por receitas prontas, por um carimbo. O que a gente quer é andar com uma sacola desse tamanho, cheia de carimbinhos. Aí pintou uma situação. Qual é o carimbo dessa situação? É a solução. Está aqui o carimbo dessa situação. Não é assim. A mensagem espiritual, o Evangelho é algo dinâmico. Então, através dessa coisa básica que ilumina o resto, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, nós aprendemos através dos insights do dia a dia, que surgem em todo aquele que tem a ligação com Deus, a aplicar no momento certo as diferentes situações, com respostas apropriadas a cada situação. Francisco tinha isso.
Chega numa capelinha, vou dar só um exemplo, e aparece a mulher que está faminta e deixou os filhos famintos em casa. Os franciscanos eram pobres, e a Bíblia naquela época era algo muito caro. Comprar uma Bíblia precisava ter dinheiro, então um rico doar. E havia isso num tempo em que havia até restrição à massa ali a Bíblia. Mas a mulher vem, está com fome, e Francisco sente que ela é sincera, que seus filhos realmente estão passando fome. E ele pega a Bíblia da capelinha, da capelinha e dá para a mulher, venda e vai comprar, transforma isso em alimento para os seus filhos. E os irmãos e os frades, mas Francisco, o que é isso? É a nossa única Bíblia. Onde é que nós vamos conseguir outra? Então Francisco disse que nós não precisamos da Bíblia para viver o Evangelho. A Bíblia é um livro, não é a mensagem. Nós não precisamos disso para viver o Evangelho. E está no Evangelho, no Espírito do Evangelho, que nós devemos saciar a fome daqueles que têm fome. Então isso é o Evangelho. E o Evangelho vivo está exatamente em você viver a mensagem. É a resposta apropriada àquele momento. Nós possivelmente não faríamos isso, mas é a única Bíblia da capelinha, é o único exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo da ceia. Nós vamos precisar na terça-feira, tem reunião, como é que nós vamos fazer? Minha filha, volta para sua casa, nós vamos orar por você. Vai que nós vamos ficar orando por você. Mas Francisco, ele vai lá e ele vive a mensagem. Então isso chama-se ação apropriada. O Evangelho segundo o Espiritismo, ao comentar esta mensagem essencial, ele nos abre a possibilidade de ter ação apropriada a cada momento da nossa realidade, da sociedade moderna, da sociedade contemporânea. Que horas vai parar para o intervalo? 5 horas da tarde, tá bom? Olha, começamos atrasados, então vamos dar mais meia hora, 11 horas, tá bom? Mais meia hora, mas fique tranquilo, a gente vai. Nós vamos alimentar aqui de Evangelho. 12 horas tá bom para você? Tá bom? Tá bom ou o povo tem fome? Oh, maravilha, daqui a pouco eu vou entrar nela. Eu vou fechar então esse código para a gente iniciar as perguntas, tá bom? Então, então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele abre vertentes para que nós peguemos essa mensagem essencial, que é amar a Deus por todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, e apliquemos a realidade do nosso dia a dia. Atualizando a linguagem, foi só o que Kardec fez. Pois bem, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, como o próprio Evangelho de Jesus, não pode, nem deve, pelo menos é a minha visão, ser visto como uma obra de museu, como algo que também se resume em um livro. Este é o Evangelho, a gente deixa no melhor lugar, e se é o nosso em casa, a gente faz uma capa bem feita, um pouco de capa dura, olha que coisa linda, e aquilo fica, a gente abre, pode até abrir, como os irmãos católicos fazem, os irmãos evangélicos, cada Bíblia assim, deixa em casa aquela mensagem, deixa aberta que dá sorte, né? Deixa no salmo, que aquilo vai dar sorte, né? A gente pode até abrir também e deixar no capítulo 5, capítulo 5 o pessoal não vai querer não, que é a causas atuais e causas anteriores das aflições, e os espíritas fogem disso. Mas vai lá no outro capítulo, deixar aberto, não? O Evangelho não é para isso. Isso a gente faz, tudo bem, faz parte, é uma brincadeira, é um ornamento da nossa vida. Se tem um livro de capa dura, a gente pode ornamentar a nossa sala, mas isso não tem efeito nenhum, além do efeito estético. O Evangelho tem efeito na nossa vida quando nós vemos o Evangelho que está além do livro, mesmo que ele seja um livro digital, baixado lá no site da fé. Nós temos que perceber o Evangelho que está além das palavras,
além do texto de Allan Kardec, o Evangelho se pode viver. Também isto se aplica ao Evangelho segundo o Espiritismo. E assim como Allan Kardec também atualizou a linguagem ao comentar o Evangelho de Jesus, nós também podemos fazer isso em relação ao Evangelho montado por Allan Kardec, pois nós estamos no século XXI, temos elementos para novas analogias que nos permitem aprofundar a compreensão daquela mensagem que é a mesma em Moisés, em Jesus, em Kardec e em todas as tradições espirituais. E por outro lado dá a regra áurea, a regra de ouro: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, eu diria até que se faz necessário que nós aprendamos a lidar os recursos que o conhecimento atual nos oferece para transmitirmos melhor o Evangelho de Jesus às novas gerações. Vejam que eu usei agora a palavra transmitir, porque para a vivência também nós não precisamos disso. Para vivermos a nossa espiritualidade, o que é a nossa espiritualidade? A dimensão mais profunda do nosso ser. Basta nós termos um pouco de sabedoria. O que é sabedoria? É conhecimento. Eu preciso ter doutorado, pós-doutorado, doutorado e outros títulos para isso, e fazer mais os cursos, os complementos e não sei o quê, e ter um currículo do tamanho dessa sala. Nada disso. Sabedoria é a capacidade, um dos conceitos que nós podemos aplicar a sabedoria, é a capacidade de entender os sinais da vida e responder a esses sinais da melhor maneira. Nós podemos ter um erudito que não tem sabedoria nenhuma, tem uma biblioteca na cabeça. E nós podemos ter a preta velha, lá das margens do Rio Açu, lavando roupa o dia inteiro. E ela tem sabedoria. Ela consegue captar os sinais da vida e responder da forma adequada àquilo que a vida está lhe pedindo. Então, essa mulher tem sabedoria. Esta mulher, se colocarmos um problema da nossa era tecnológica para ela tem uma solução mais rápida do que o erudito. O erudito, deixa-me pensar, tenho que fazer uma pesquisa. Preciso de 3 meses para fazer a pesquisa. Tenho que ler livros de autores americanos, europeus. Aí começa a recitar, né? Aquilo que tem na cabeça, a biblioteca inteira. E a mulher, em 2 minutos, ela diz: não, mas como dizia meu avô, meu bisavô, aí sai com um ditado popular que resolve aquele problema em 30 segundos. Você viu que ela foi lá no eixo, ou no âmago da coisa, sem precisar blá 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 de João Moraes aqui. Ela tem sabedoria. Então, para viver a nossa espiritualidade, o que a gente precisa é sabedoria. O problema é que é um homem médio, e aí também se inclui a maioria dos nossos jovens, que recebem incentivos só para a cultura formal, acadêmica, mas não recebem incentivos dentro de casa, nem fora de casa, para ficar abertos à vida, para deixar a sabedoria fluir. Que são homens, que são meninos que só acreditam naquilo que é validado pelos meios de comunicação, pela internet agora, pelo especialista, pelo médico. O médico falou, está falado. O engenheiro falou, está falado. O doutor falou, está falado. São os validadores do conhecimento. Nós abafamos toda a nossa capacidade de crescer a sabedoria em nós, interagindo com a vida, com a natureza, com os pássaros, com as plantas, com o olhar do outro, do irmão. Tudo isso nós abafamos hoje. É só essa vivência formal do conhecimento. Então o erudito às vezes tem muita dificuldade de lidar com os chamados problemas da vida, porque cada coisa que lhe surge é um problema, e ele precisa
consultar o Google da sua biblioteca mental para ver se existe uma resposta pronta. Pois bem, o homem médio, ele está nesse nível. Não é porque ele não seja erudito. Ele precisa, até mesmo para entender a mensagem espiritual, devido ao estilo de vida que nós instituímos, somente é isso, só devido a isso. Ele precisa de uma aproximação via intelecto. Então nós precisamos primeiro lidar, por causa do nosso estilo de vida. Eu quero frisar bem isso. Porque se nós tivéssemos a prática da oração, a prática da meditação, nós não precisaríamos disso, necessariamente. Ok? Então nós precisamos fazer essa aproximação pelo intelecto, que consiste em nós falarmos sobre o Evangelho. Então nós temos que falar sobre o Evangelho. Nós fazemos isso através da linguagem. Nós fazemos isso através de símbolos. E os símbolos correspondentes à nossa cultura, ao nosso tempo, ao nosso contexto social e histórico. E aí eu pergunto, será que as religiões, será que nós que assumimos a tarefa de levar adiante o Evangelho, temos sabido fazer isso no século XX, no século XXI? Onde houve uma explosão de conhecimento, uma avalanche de conhecimento, e as nossas crianças e os nossos jovens nasceram dentro deste contexto, se viciaram também nesse contexto do nosso empurrãozinho. Quais são as analogias que podem fixar melhor nos nossos jovens a mensagem do Evangelho? Eu voltei agora dessa viagem que eu fiz à Turquia com uma ideia, até traduzir isso em artigo, em jornal, e está na internet. Acho que as religiões estão um pouco perdidas nisso. Elas se perderam. As religiões tradicionais, porque elas são dogmáticas. Uma religião que entende que nada que existe na Bíblia, tudo que está na Bíblia, não pode ser nem mexido nem acrescentado, é uma obra fechada, é uma religião destinada à falência. Porque a mensagem espiritual ela é dinâmica. E é engraçado, eu acabei de estudar o judaísmo lá no Sapiens. Nós estamos estudando as religiões comparadas. A relação dos judeus, com exceção dos ortodoxos, que tem os grupos ortodoxos dentro dos fundamentalistas, em relação à Torá, é bem diferente daquela que os cristãos têm em relação ao Velho Testamento. Os cristãos de linha evangélica, principalmente. Para eles a Torá é algo vivo. Ela traz a tradição, mas ela se completa a cada dia. Então os judeus trabalham com ampla liberdade no seu texto, no texto que é deles, que retrata a cultura que é deles. Foram eles. E nós que tomamos por empréstimo, às vezes queremos lidar com aquilo como sendo algo de mármore, uma pedra, não se move, não tem vida. Então todas as respostas ali. E queremos então aplicar aquilo ou lidar com aquilo de uma forma literal, ou seja, com os mesmos elementos de analogia do passado. Aí é algo que proposta nada, que não afasta as novas gerações. O insight que eu tive foi dentro da mesquita azul de Istambul, na Turquia. Eu já tinha percebido isso no Marrocos, 8 anos atrás, mas lá eu percebi mais. A Turquia é um país muito avançado, muito cheio de tecnologia. Os jovens também estão lá no Facebook, nos tablets. E eu percebi que tinha menos jovens dentro das mesquitas, mais do que nas igrejas do Ocidente. Falei menos. Comecei a ver muito cabelo branco assim dentro das mesquitas. E disse, mas e onde é que estão os jovens? E eles me responderam, não, os jovens, sabe? Os jovens hoje com essa tecnologia, os jovens estão na internet, os jovens estão preocupados com os seus projetos profissionais, os jovens estão com isso, aquilo, não é? E eles disseram, não, é natural.
Eu até compreendi, é natural sim, porque nós sabemos que essa coisa da espiritualidade, essa preocupação com esse elemento, ela se aprofunda mais depois dos 35, 40 anos, quando você já construiu a sua estrutura material, quando os hormônios começam a dar um equilíbrio. Mas em todas as épocas, a maioria dos jovens teve dificuldade de lidar de aprofundar esse elemento. Porém, havia uma vivência maior no jovem, no ambiente religioso, dentro dos templos, do que nos dias atuais. Então, eu vendo essa experiência lá na Turquia, no mundo islâmico, eu disse, nossa, mas é igual ao Brasil. Mas então, por que o jovem fica no tablet? E por que o jovem desenvolve a sua fé através do Google, pesquisando tradições espirituais? Por que o jovem está fazendo esse mix de religiões? Os jovens estão procurando isso, os jovens não estão tão afastados da espiritualidade, eles estão afastados das religiões formais. No meu entender, porque as religiões formais estão se mostrando incapazes de trabalhar a linguagem e usar as analogias que permitam ao jovem entender o que é espiritualidade, com os elementos simbólicos do seu tempo. E, no entanto, nós vivemos hoje um mundo privilegiado. Nunca um momento privilegiado para as religiões, na utilização de analogias a partir do conhecimento do dia a dia. Se Kardec tinha um magnetismo para fazer analogias, e ele fez muito bem, nós temos a física quântica, nós temos a informática, nós temos a teoria de redes, nós temos a biologia celular. Minha gente, o que esses ramos do conhecimento humano têm oferecido de elementos para nós fazermos analogias que permitem o aprofundamento do nosso conhecimento intelectual, sempre intelectual, do que seja, do que é espiritualidade, é uma coisa fantástica. A ciência, que mostra o seu viés materialista através do orgulho de certos cientistas, da ignorância de certos cientistas, da ignorância daqueles que lidam com material científico na mídia, que usam um paradigma que está sendo alterado, que está sendo, portanto, velho, quase superado para a maioria, para grandes coisas, que é o paradigma cartesiano, mecanicista, do universo como máquina, da abordagem do conhecimento de forma separada, uma para o espírito, outra para a matéria, da existência inerente da matéria como uma coisa que existe em si mesmo. Tudo isso é paradigma passado, que ainda é útil na utilização do mundo tecnológico, nos leva à lua, nos faz construir aviões, mas é absolutamente inadequado hoje para explicar fenômenos do mundo subatômico, fenômenos que existem, que são reais, e absolutamente inadequado para fazer o homem lidar com um outro mundo ainda mais refinado, que é o mundo interior, que é o mundo das emoções, que é o mundo da vida no nível da mente. Isso tudo está ultrapassado. No entanto, é o paradigma que muitos cientistas, entre aspas, usam, e é também o paradigma que as religiões usam para falar do espiritual. Aí acho que aí o jovem cresce dentro disso, e ele então passa a não encontrar elementos que expliquem para ele o que é essa coisa chamada espiritual. Porém, a ciência hoje, como em nenhuma outra época da humanidade, nos dá elementos para, a partir do material, entender a essência imaterial das coisas. Quando foi que a ciência, em alguma época da humanidade, nos fez ver que a matéria não tem existência inerente, que a matéria não existe por si mesma? Até pouco tempo nós trabalhávamos com a ideia de átomo como sendo a partícula fundamental. Então, matéria existe
existe uma partícula fundamental chamada átomo, e a partir daí que as coisas se formam, mas existe matéria. Do ponto de vista de mecânica quântica, não existe matéria. A matéria não existe em si mesma. A matéria é um estado de uma coisa, que é até mesmo misteriosa, mas não sabemos que coisa é, que se manifesta num momento como onda, num momento como partícula. A mesma coisa que é onda de rádio, que pode estar em toda parte, a onda está em toda parte, que não é local, esta coisa pode de repente se manifestar como partícula, localizada, como algo que pode ser mensurado. E o que é que faz essa coisa uma hora se manifestar como onda, não localizada, invisível, sem forma, sem substância, e num determinado momento como partícula? O observador, a consciência que está observando aqui. Então a ciência nos diz que o nosso mundo material, o nosso mundo das formas, é estabelecido a partir da consciência de algo que nós nem sabemos o que é. Que nós dizemos, o máximo que nós podemos dizer, a consciência é imaterial. Ou para usar uma expressão do mundo moderno, a consciência é informação pura, é código-fonte. Então a ciência nos oferece esta possibilidade fundamental para o entendimento daquilo que é espírito, com novas analogias, no âmbito da física. A matéria não existe possibilidade de que existe essa coisa da consciência que é imaterial, estabelecendo colapsos de onda. Aquilo que existe em potencial como onda, de repente se manifesta como partícula a partir da mente que observa. Um aspecto. Isto o jovem compreende, porque mais cedo ou mais tarde ele acaba também lidando com isso na universidade, ou através do Google, ou através dos filmes, através da arte. Ele vai assistir a um Matrix e pergunta o que é que existe por trás dessa mensagem do Matrix. Física quântica, teoria de redes, noção de informática, de realidade virtual. Então nós vemos informática, outra disciplina agregada a esse novo paradigma científico. A informática nos fala de realidade virtual, a partir de código-fonte, que é mera informação, ou seja, algo imaterial. Se agrupa o código e estabelece ali, a partir da utilização daquilo numa interface, a criação de um universo, de um mundo. Tudo que nós lidamos no dia a dia, através do mundo da internet, do mundo dos computadores, é estabelecido a partir de algo imaterial, que são os códigos. Nós vamos lidar também neste mundo correlato, a informática, a mecânica quântica, há uma coisa chamada rede. Os jovens nasceram já numa sociedade que está em rede. Os jovens estudam informática, e para estudar informática eles também têm que estudar teoria de redes. E portanto, eles têm hoje mais possibilidades de entender melhor o conceito de universo como grande rede, como grande teia, como aquilo que no Evangelho segundo o Espiritismo aparece como o grande lar e a grande família universal, do que nós, que somos analógicos, eles são digitais. Então a teoria de redes nos dá a possibilidade de entender melhor o indivíduo e sua relação com o todo. É uma das grandes dificuldades dos religiosos ainda hoje. Como é essa minha relação com Deus? Será que lá no ápice da evolução me dissolvo em Deus? Há uma preocupação, essa preocupação dentro do movimento espírita, dentro das religiões formais. Como é essa coisa do espírito e do divino? Como é que Deus cria? Isso se resolve no nível da teoria de rede. O jovem entende melhor isso do que o adulto. No entanto, as religiões são incapazes de lidar com isso.
E os jovens às vezes vão buscar este conhecimento, ou vão formar este conhecimento no nível da arte. A arte hoje utiliza mais as analogias modernas para falar de espiritualidade de uma forma mais adequada e mais convincente do que as religiões, não por culpa dos livros sagrados, mas porque nós olhamos para o Evangelho como algo morto, como algo engessado, como uma peça de museu, como um livro, e não como algo vivo que pulsa em nós, como pulsou em Francisco, como pulsou em Kardec, como algo que constrói o homem de bem a cada momento, a cada minuto, como algo que é uma obra aberta. Os religiosos têm essa expressão, obra aberta, aplicada àquilo que é a coisa mais aberta da vida, que é o arquétipo da espiritualidade, o arquétipo do amor, o arquétipo do movimento, da evolução. E é aquilo que consegue, através dos séculos, manter acesa a chama por intermédio das diferentes formas, das diferentes construções simbólicas, das diferentes linguagens. Então encerrei essa parte aqui. Nós vamos para o nosso lanche, mas o resumo qual é? O Evangelho é algo vivo. É muito bom que nós façamos seminários para falar do Evangelho, mas é muito mal que nós nos viciemos em seminários sobre o Evangelho. Nós dizemos isso também para quem pratica meditação. Hoje, como é moda, as pessoas vivem pagam uma fortuna para fazer curso não sei o quê, meditação com guru não sei o quê. Tudo isso é vício. Tudo isso é vício. Nós podemos também nos viciar, nos viciamos na área da religião, em seminários sobre o Evangelho. Oh, que bom, Divaldo Franco, né? Até João Moraes, né? Quando vem lá de Natal, traz aquele doidinho para a gente se diverte, né? 2 horas de conversa, a gente fica entretendo a mente. E o Evangelho está morto. Olha, tão interessante aquilo que o orador fulano de tal falou. Aí a gente conversa 2, 3 dias. Aí lá no trabalho da gente, na hora de fechar um negócio, na hora da relação com o chefe, nada daquilo serve. Porque é o Evangelho o livro. É o Evangelho peça de museu. É o Evangelho do expositor. Não é o Evangelho pulsando na nossa vida, como uma obra aberta na qual amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo funciona como um motor, mudando, transmutando todos os nossos valores. Por que nós enlouquecemos quando aderimos ao Evangelho? Porque ele transmuta todos os nossos valores. Não precisa, que fique bem claro, não precisa ordem para isso. Não precisa de alguém nos guiando para isso. O Evangelho faz isso naturalmente. Fez isso em Francisco de Assis, fez isso em Paulo, fez isso em Allan Kardec, que poderia ter sido um intelectual acadêmico da sua época e nada mais, brilhante, escreve muito bem. Por que não faria em nós? Mas só faz quando o Evangelho deixa de ser um livro para ser algo que está intimamente ligado às nossas células e às nossas células espirituais, e não uma obra aberta e não uma obra fechada. A gente continua daqui a pouquinho, ok?